Boa noite a todos, boa noite, Raj, boa noite, Renan. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, deixa eu conferir aqui o link para ver se, enquanto o pessoal vai entrando. Isso, deu acesso direto. Acho que vocês podem compartilhar esse link que eu passei para vocês aí. Deixa eu... Isso, deu sim. O acesso tá normal aqui. Conseguiu entrar? Consegui sim. Bom, nós estamos com 3 pessoas visualizando. Mais uma vez, boa noite, Raj, Mangolim, boa noite, Renan, Arraes. É um prazer recebê-los aqui nessa noite para debater esse assunto que nós consideramos aí de suma relevância extremamente atual. Atual em função, primeiro, do ano que nós vivemos, um ano de eleições municipais, e segundo, também em função da pandemia, que essas fake news, ela tem uma relação muito forte com a questão de saúde pública. Ela tem sido utilizada de modo a prejudicar, inclusive, a saúde pública. E isso é uma questão que vocês vão abordar aí no decorrer da live. É uma questão extremamente preocupante, porque num ano em que nós estamos vivendo uma pandemia de impacto mundial, impacto global, que requer unidade, união, requer a propagação de informações verdadeiras para conduzir a população no caminho certo, no caminho mais eficiente do combate à fake news. O que nós temos é justamente o contrário. É a utilização das mídias sociais, das redes sociais, como um veículo de propagação de desinformação. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, nós já compartilhamos aí nos nossos grupos, compartilhamos aí no Facebook também. Eu gostaria de passar aqui a palavra, primeiramente, para o Renan Reis, para ele dar a saudação inicial dele, e em segundo para o Raj Mangolim também se apresentar, dar a saudação inicial dele. E nós optamos por fazer essa mesa com a presença de um representante, de uma pessoa, de um profissional do ramo do direito e de um profissional do ramo da comunicação, porque essa questão das fake news ela está basicamente relacionada a esses dois ramos. O ramo do direito, em função da necessidade de um monitoramento, vamos dizer assim, por parte do judiciário, em face dos impactos que tem causado, e a questão da comunicação, porque é uma preocupação muito grande para os veículos de comunicação sério, para os publicitários sérios, para as agências de marketing sérias, e para as pessoas que trabalham com informação, que necessitam de informação verdadeira. Por isso, essa mesa hoje está composta por um advogado, ex-presidente do PCdoB no município de Santo André, que é o Dr. Renan Arraes, e também por um assessor de comunicação sindical e popular, que é o Raj Mangolim. Então, primeiro passo para você, Dr. Renan, para dar a saudação e para fazer aí uma breve introdução do que nós veremos aqui essa noite. Acho que uns 5 minutinhos talvez seja suficiente, e em seguida para o Raj Mangolim. Tá certo. Está contigo. Bom, vamos lá. Boa noite, Washington, nosso companheiro aqui do CEMAS, aqui de Santo André, engenheiro. Parabéns pela iniciativa. Boa noite ao Raj,
profissional da comunicação, que eu não conhecia, estou conhecendo aqui, né, a distância, trocamos algumas ideias antes de iniciar. E permita, antes de falar sobre o tema, Washington, me apresentar. Eu sou advogado, atualmente eu me dedico à área do direito sindical. Já advoguei muitos anos na área de direito condominial, cheguei a ser advogado de 70 prédios, e tenho, além de advogado, sou um militante político, né? Eu fui dirigente partidário do PCdoB aqui em Santo André por 35 anos, entrei no 6º Congresso e deixei a direção municipal do PCdoB no 14º, de modo que eu sou uma espécie de dirigente emérito, né? Como na Santa Igreja Católica tem o bispo emérito, no PCdoB tem os dirigentes eméritos, né? Eu não vivo dando palpite na nossa atual direção, mas, de qualquer maneira, continuo militando e continuo me atualizando sobre o quadro político. E dentro da minha militância na advocacia, eu fui dirigente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e também já fui membro de comissão da OAB, fui membro da Comissão de Direito Sindical da seção estadual, da OAB do Estado de São Paulo. E agradeço muito o convite do Washington. O tema das fake news passou a despertar uma preocupação muito grande por parte dos profissionais de direito, dos profissionais de comunicação, dos membros do Ministério Público, dos membros do Poder Judiciário. E as fake news, elas surgiram assim, com mais força a partir das eleições de 2018. Porque antes não se falava muito em fake news, nem existia esse tema, né? E ele já caiu no domínio popular. Então, eu penso que é sentido do esclarecimento. E, evidentemente, que o combate às fake news, às notícias falsas, ela não se quer, de maneira nenhuma, cercear a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, está na Declaração dos Direitos Humanos, está no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, está também no Pacto de San José, que é o Pacto Interamericano de Direitos Econômicos, Sociais e Políticos, está na Constituição do Brasil. Então, a criminalização das fake news não pode ser a criminalização da liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Todos nós temos o direito previsto na Constituição de exercer a nossa liberdade, de falar o que nós pensamos sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia, sobre a escola, sobre o nosso trabalho, enfim. Então, é a partir disso. Mas eu pretendo abordar aí nas perguntas, além do aspecto de direito, algumas questões também mais como militante político. As fake news, a meu ver, elas são uma velha roupagem do que se chamava antigamente de imprensa marrom. Outro dia eu estava assistindo um capítulo daquela novela antiga, O Bem Amado, que já tem 47 anos. Então, o prefeito Odorico Paraguaçu, ele trata o jornal lá, A Trombeta, do jornalista Neco Pedreira, como imprensa marronzista. Então, antigamente, a gente chamava de imprensa marrom a imprensa que publicava notícias falsas, notícias mentirosas, né? Dito assim, numa análise, né, que mudou o meio, mudou o vetor de transmissão. Eu produzi um livro, o Washington sabe disso, chamado A Viagem Interrompida, escrito pelo professor e jornalista Eduardo Luiz Correia, que ele retrata as eleições aqui em Santo André em 1947. Então, tinha um jornal chamado A Noite. Em 1947, o rádio ainda era muito pequeno no Brasil, a televisão não existia, a televisão só iria existir em 1950, que ia ser a primeira transmissão pela TV no Brasil, tinha um jornal à noite. Então, eles publicaram duas fake news, duas notícias falsas, que houve uma invasão de marcianos aqui no
no município de Guarulhos, aqui no nosso vizinho, e eles publicaram também uma notícia que havia chegado no Porto de Santos um navio carregado de armas fornecidas pela ex-União Soviética para implantar o comunismo no Brasil, se vencesse o candidato Armando Mazo. Então, a fake news, as notícias mentirosas, elas vêm de longe. Aí, depois, elas passaram um período pelo rádio, quando o rádio foi se desenvolvendo com aqueles programas, com os programas sensacionalistas, e aí depois eles passaram para a televisão. Então, nós temos aí um histórico de fake news, um histórico de histórias falsas com aparências de notícias verdadeiras. Porque a fake news, ela penetra no imaginário popular, na mente, no subjetivo das pessoas, porque você lê aquela matéria, ela parece verdadeira. Ela parece que ela foi escrita por um profissional de comunicação e ela tem um ar assim muito forte de verdade. De verdade, assim como uma manipulação. Eu militei na campanha de 89, naquela memorável campanha, a primeira eleição de presidente da República após a ditadura. Eu militei muito naquela campanha de 89. O ato corriqueiro que as prefeituras fazem, né, que é fazer uma medição por amostragem nas casas para lançamento do IPTU. Em 89, a turma do Collor espalhou que aquilo já era o Lula mandando fazer medições nas casas, para se ele vencesse as eleições, as casas iam ser divididas. E você tinha que aceitar um militante político morando dentro da sua casa. Então, em 89, a fake news, elas existiam por disseminação, né? Montaram, a turma Collor, na eleição de 89, montou uma agência chamada Agência Brasil, que se confundia com a Agência Brasil do governo brasileiro e disseminava para os pequenos jornais, para as pequenas rádios, para as pequenas emissoras de televisão do interior do Brasil, mentiras grosseiras. Então, a fake news vem de longe. E as notícias falsas, elas eram punidas criminalmente na antiga lei de imprensa, a Lei 5.250 de 1967, que é uma lei ainda da ditadura. Mas essa lei, o Supremo Tribunal Federal entendeu incompatível com a Constituição, então ela foi revogada. Então, nós não temos hoje uma lei de imprensa no Brasil, uma lei que regule a comunicação social. Hoje, no Brasil, o que nós temos é o Código Civil, que regula o dano moral, o dano patrimonial e o dano estético, e nós temos, em termos criminais, a calúnia, a difamação e a injúria. Parou nisso. O Marco Civil da Internet também não regula no aspecto criminal, e o projeto de lei que foi votado no Senado e que foi para a Câmara dos Deputados, ele não contém expressamente a criminalização das fake news. Ele cria, vamos dizer assim, obstáculos, né? O primeiro obstáculo que ele cria é que as empresas que hoje são sediadas no exterior, elas são obrigatoriamente a ter sede no Brasil, e ela cria uma série de requisitos para você se cadastrar no Facebook, se cadastrar no YouTube, se cadastrar no Instagram, se cadastrar numa dessas redes sociais. Ela cria um maior controle no sentido de coibir robôs e no sentido de coibir a disseminação de perfis falsos na internet. Então, o projeto de lei, ele está assim, bem restrito a isso. A criminalização dentro do direito, existe, assim, duas correntes. No Brasil, culturalmente, nós temos uma tendência à criminalização, né? Isso vem desde tempos imemoriais, desde o Império. No Brasil, nós temos mais de 1.000 tipos penais. Tipo
é um jargão jurídico, tipo é a descrição de um comportamento humano que a lei coloca como um crime, né? Por exemplo, matar alguém. Matar alguém é um tipo penal, que está subdividido no homicídio, no feminicídio e no infanticídio. No Brasil, nós temos mais de 1.000 tipos penais. Então, eu vejo assim com certa desconfiança a criminalização das fake news. Eu acho que o projeto está indo num bom rumo, no sentido de criar amarras para que a fake news seja combatida. Porque a fake news, ela distorce, em termos de poder popular, em termos de soberania popular, ela distorce a soberania popular, porque a pessoa foi iludida, criou um estado mental, criou um estado emocional, que leva a pessoa a ver como existente um fato inexistente, e a ver como existente um fato inexistente. Tudo isso por conta do estado, vamos dizer assim, emocional, provocado por essa disseminação de notícias. Então, como introdução, eu queria falar isso, e me coloco à disposição para responder os questionamentos do nosso mediador e as perguntas dirigidas pelos nossos internautas. Muito bom, Renan. Já trouxe um apanhado uma introdução bem abrangente do que nós vamos ver aqui hoje à noite. Raj, vou pedir para você se apresentar também, mas antes disso eu gostaria de pedir para os nossos camaradas que estão aí assistindo pelo Facebook para compartilhar o link aí da live com os amigos, compartilhar via WhatsApp, deixar sua curtida e deixar seu comentário também. É de suma importância que nós tenhamos aí esse feedback de vocês. Alguma dúvida se vocês têm, algum comentário, algum acréscimo que vocês tenham para fazer. Isso será extremamente relevante aí, porque nós estamos numa via de mão dupla. Aqui nós estamos colhendo também o que vocês têm para semear aqui para nós. Raj, na sua fala introdutória e na sua apresentação, eu gostaria que na linguagem aí dos meios de comunicação, você definisse para nós o que é a fake news, os mecanismos psicológicos que tornam ela uma ferramenta tão eficiente no convencimento aí da população, no engano da população, e também a definição do que alguns pesquisadores chamam hoje de pós-verdade, a era da pós-verdade. Como eu já disse anteriormente, o Raj Mangolin, ele atua na área de comunicação, é um comunicador sindical e popular. O nosso camarada Renan Reis é advogado, e a visão que nós procuramos trazer aqui é a visão dessas duas áreas, de um advogado e de um comunicador. Raj, a palavra está contigo agora. Prazer estar com vocês aqui. Camarada que eu conheço já há algum tempo, inclusive a gente acabou numa campanha sindical que a gente estava junto aí, sofrendo com fake news, né? Porque a turma da outra chapa lá, cada dia soltava uma história mais absurda que a outra. Então, e foi bem antes de 2018. Então, a fake news é uma coisa que está presente aí, inclusive na nossa militância conjunta aqui. É um prazer mesmo estar com vocês aqui, poder conversar, em especial com camaradas do PCdoB. Feliz com o Washington não fala, mas eu posso falar, ele é pré-candidato a vereador em Santo André. Tem nome de líder político, né? Não é o Washington, não, é Carlos. Obrigado. Carlos Lamarca, Carlos Marighella, Luiz Carlos Prestes, né? Então, assim, é um nome já... O cara já nasceu, já foi carimbado ali no registro dele que o caminho estava sendo traçado. E eu estou torcendo muito por ele aqui. Obrigado. Nessa tarefa árdua. Não vai ser fácil também esse ano para nós.
Mas, assim, fake news, a tradução é essa, é notícia falsa. Então, é uma notícia falsa que é espalhada por diversos mecanismos. A grande... nesse momento aqui em que se fala tanto disso e que se utiliza o termo fake news é em virtude dos novos mecanismos. Né? Mas nos mecanismos antigos, o Renan já trouxe para a gente aqui vários fatos, aí, vários casos, né, de fake news. Essa da campanha de 89 era um absurdo, né, do cara medir com corda, e ela ia medir com corda à frente da casa, o cidadão sai, ela fala, o que você está fazendo aí? Eu estou medindo aqui porque quem tiver mais do que não sei quantos metros vai ter que dividir a casa com uma família pobre, porque agora o Lula vai implantar o comunismo aqui, e o comunismo é isso, é dividir o cômodo da sua casa, né? Então, e isso pegou em algumas regiões, né? Eu lembro de amigos que tinham família no Nordeste, e as famílias apavoradas, assim, já moravam numa casa pequena, pobre. Como é que eu vou dividir a minha casa aqui, cara? Né? E isso pegou bastante. Eu nasci no ABC e vivo no ABC desde então, e eu lembro bem em 78, nas greves de 78 e 80, que foram greves fortes, né? Tinha uma história de que o Lula tinha ficado milionário porque as empresas automobilísticas tinham dado dinheiro para ele para acabar com a greve, não sei o quê, e que, na verdade, ele morava no Morumbi e tinha um túnel que ligava a casa dele no bairro Assunção, em São Bernardo, até o Morumbi. Cara, isso era assim, muita gente falava disso, né? A outra, a mais recente, é essa da mamadeira de piroca na eleição, que assim, é tão absurdo que as pessoas afirmavam isso com certeza, diziam, olha aqui o que o PT fez, implantou isso nas escolas, para as nossas crianças. Eu falo assim, tá, você tem criança pequena na escola? Tenho sim. E ela já recebeu essa mamadeira, o kit gay, a mamadeira? Não, ainda não. Mas vai receber, porque o PT que fez. Tá, mas cadê, cara? O PT tá fora do governo. O PT não é mais governo, era o Temer. Não, mas o PT fez. Tá, mas cadê? E, sabe assim? E a pessoa insistindo. Não, porque eu recebi no WhatsApp. Então, qual que é a grande questão aí moderna das fake news? É a utilização das novas tecnologias para espalhar as mentiras que sempre foram espalhadas pelo sistema. O sistema sempre fez isso. Né? Tem uma frase que é bastante conhecida e bastante antiga, que diz assim, muitas vezes num jornal a única coisa verdadeira é a data. O resto, né? O Renato Ramos, outro comunicador aqui, mandando um abraço para a gente. Renato, importante comunicador também de Santo André. Então, a grande diferença em relação às notícias falsas que sempre foram plantadas pelo sistema, e o sistema utiliza mecanismos de controle social, e um dos principais mecanismos de controle é a comunicação, né? É a informação. Então, isso sempre existiu. Agora, com uma diferença que antes eles tinham que publicar isso nos jornais, nas TVs, nas rádios deles, e a divulgação, a distribuição disso era um pouco mais difícil do que hoje. Então, hoje você pega na campanha de 2018, isso está comprovado, foram utilizados milhões de robôs para espalhar essas notícias falsas. Isso é um crime. E a legislação, como o Renan já disse, não estava preparada para enfrentar isso. Então, nós temos um presidente eleito a partir de fraude, a partir de notícias e informações falsas, porque a justiça não teve condições, não teve
a legislação apropriada e também não teve a agilidade que se espera do Poder Judiciário para impedir que isso acontecesse, né? Então, aquela velha coisa, a justiça que tarda é justiça falha. Né? Essa história de tarda, mas não falha, na questão da justiça, é um equívoco, né? É um erro. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente isso, que eles sempre usaram a divulgação, a criação e divulgação de notícias falsas para defender os interesses dos poderosos, os interesses do sistema e para perpetuar a classe dominante no poder, né? A diferença hoje é essa, que as novas tecnologias permitem uma abrangência maior, uma distribuição maior, e aí entra na segunda questão que o Washington coloca para a gente, que é o efeito psicológico disso, né? Então, obviamente que essas notícias são produzidas a partir de muita pesquisa, né? Então, sim, tem toda uma estrutura de pesquisa, para você entender o público para o qual você vai enviar determinado assunto. Então, essa pesquisa permite que seja feita uma segmentação. Essa segmentação vai dizer, olha, para esse público aqui, você ataca dizendo utilize temas morais aí, temas religiosos ou morais, porque isso vai permitir com que essas pessoas simpatizem com você. Para esse outro público, você usa temas mais técnicos, mais da economia, por exemplo, porque também vai interessar muito mais do que se você usar uma mesma mensagem para todos os públicos. Então, isso custa muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Não é? O nível de pesquisa que eles conseguiram fazer, o nível de segmentação de público que eles conseguiram fazer durante a campanha de 2018 é uma coisa bilionária. É muito dinheiro para conseguir organizar isso. Então, é bem isso, assim. Você pega, pesquisa isso tudo, utiliza ferramentas para que as próprias mídias sociais tracem o perfil do público, e aí eles preparam, produzem com as técnicas de comunicação, as técnicas de linguística, a mensagem de uma forma que vá atingir exatamente o público que eles definiram lá, né? Então, enfrentar essa máquina de manipulação é uma tarefa dificílima para nós, né? Uma das tarefas mais difíceis para a classe trabalhadora, e a gente precisa, além de denunciar, além de fazer a denúncia desse tipo de ação, construir mecanismos de distribuição da verdade. Essa é a grande questão que eu acho que o grande desafio que se coloca para a gente, tanto em eleição quanto no dia a dia. A luta do povo trabalhador não pode se resumir só à eleição. Então, no dia a dia, nós precisamos construir mecanismos para distribuir a verdade, né? A melhor forma de combater as notícias mentirosas é produzir e distribuir a verdade. Então, acho que não sei se ajuda aqui nessa primeira intervenção, acho que será isso que você esperava. Sim, era exatamente isto que nós esperávamos, sim. Nós estamos com 13 pessoas aqui que eu estou visualizando na live. Algumas pessoas estão dando boa noite, nos cumprimentando. O Alan Duarte, Morgana Ribeiro, Gerson, Renato Ramos, Josafa Lopes, Aurora Dessani. Um forte abraço aí a vocês. Obrigado por estarem conosco aí. Continue conosco até o final. Deixe seus comentários, perguntas, observações que queiram fazer. E é bem isso mesmo que o Dr. Renan Reis mencionou. As mentiras, elas são tão antigas quanto a humanidade.
Há quem diga que a primeira mentira que foi contada lá no Jardim do Éden. Supostamente a serpente teria contado para Adão, para convencê-lo a desobedecer um limite que havia sido que Deus teria colocado para Adão. A cobra foi lá, inventou uma mentira e Adão e Eva caíram. Então, e mais recentemente, vamos dizer assim, nós temos aí a propaganda nazista, que tinha como uma das suas frases históricas que uma mentira repetida, dita 1000 vezes, se tornava verdade. Foi uma frase que, segundo os historiadores, ela é atribuída ao ministro da propaganda nazista de Hitler. E é isso. É uma coisa, é algo não recente, é algo antigo, mas que no passado causava um impacto restrito ao ambiente familiar, ao ambiente doméstico, ao ambiente do trabalho, ao ambiente religioso, destruía casamentos, destruía amizades, levava pessoas ao desemprego, mas a abrangência, como o Raj mencionou, era pequena. Não existiam essas ferramentas de distribuição, de compartilhamento, de comunicação em larga escala. Hoje não. Hoje uma mentira contada aqui por uma pessoa simples, por uma pessoa que não tem acesso aos meios de comunicação tradicionais, ela pode atravessar o mundo em questão de segundos e atingir milhares de pessoas, não só dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então, o impacto de uma mentira hoje é muito maior. E a população, o ser humano de modo geral, ele está propenso a acreditar em mentiras quando essa mentira está de acordo, ela vai na mesma direção que as suas opiniões, as suas crenças, a sua visão de mundo pré-concebida. Então, quando a pessoa se depara com uma mentira que, de certo modo, ela reforça uma opinião que ela já tem, ela tende, num primeiro momento, a acreditar. É o que os psicólogos chamam de viés de confirmação. Ela busca confirmar o que ela já acredita, o que ela já crê, o que ela já pensa ser verdade, na opinião dos outros. Então, quando a pessoa se depara com uma informação que vai confirmar a ideologia dela, que vai confirmar as emoções dela, que vai confirmar os valores morais dela, ela tende a, na dúvida, repassar. É como se fosse para se proteger, para se garantir, para demarcar território. Na dúvida, ela compartilha. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Na dúvida, você não compartilha. Na dúvida, você busca pesquisar. Na dúvida, você busca maiores informações. E há outro mecanismo também que os psicólogos apontam, que é a questão da seleção afetiva de identidade. Ela procura selecionar formar sua identidade a partir de uma seleção afetiva. Aquilo que ela se sente mais segura, que, como já dito, reforça as crenças e as emoções dela, ela seleciona aquilo e ela seleciona as pessoas que têm a mesma opinião dela. E aí a pessoa começa a construir uma bolha, por exemplo, sobretudo nas redes sociais. Ela procura excluir das suas redes sociais, da sua relação de amigos, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, pessoas que postam algo que contradiga o que ela está dizendo, que contradiga o que ela acredita. E cada vez mais e mais as pessoas vão se isolando numa bolha e vão permitindo essas linhas de recorte que o Raj Mangoli mencionou. O Facebook ele consegue mapear e saber as bolhas existentes nas redes sociais, quem está nessas bolhas e como direcionar a propaganda específica para essas pessoas que estão nessas bolhas pré-definidas. Agora, por exemplo, está entrando no Brasil uma rede social de direita, conservadora, só para os conservadores. Ou seja, na medida que eles estão percebendo, que a extrema-direita está percebendo que o Facebook tende a passar por uma moralização, mesmo que seja de fachada, por pressão de algumas empresas, por pressão do judiciário, eles já estão buscando subterfúgios. Vamos criar nossa rede paralela, a nossa bolha exclusiva de extrema-direita. O Raj mencionou aí um caso emblemático das eleições para presidente, das eleições onde concorreram, vamos dizer assim, basicamente o Haddad em uma ponta e o Bolsonaro na outra. Você mencionou a questão aí da mamadeira de piroca.
E nós teve também a questão do kit gay. E nós temos também uma fake news que foi soltada na véspera da eleição, do segundo turno. No dia 27, soltaram uma fake news atribuindo um crime de estupro ao Haddad. Não sei se você chegou a ter essa informação. Isso no dia 27. No dia 28, essa fake news foi desmentida. O veículo de checagem checou e viu que era mentira. Pegaram até a foto de uma jovem que na situação, no momento, ela estava com 16 anos, que tinha sido atriz do Carrossel, da novela Carrossel, cantora gospel atualmente. Fizeram essa montagem na véspera. No dia da eleição mesmo, eu encontrei com uma pessoa, fui pedir voto para uma pessoa, aí a pessoa falou, o quê? Votar no Haddad? De jeito nenhum. Você não sabia que ele foi acusado de estupro? Eu voltei para casa pensando, de onde tirou isso? Porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Pesquisei, só fui encontrar alguma informação a respeito uns 3 dias depois. Que aí já vinha o desmentido, os veículos de checagem tinham confrontado as informações e viram confirmado que era fake news, mas aí o estrago já foi feito. Porque o que acontece? Não chega para mim, que não sou da bolha de extrema-direita, não sou de uma bolha de direita, não chega para você. Mas chega para uma pessoa que já está naquela bolha, que vai receber só essas informações direcionadas para esse segmento específico. Então, nós temos aí essa questão que o cidadão tem que procurar, buscar, ver, além da sua bolha, não selecionar informações com base naquilo que ele sente mais simpatia, porque, de repente, o que ele vai ser atraído, não por algo que ele seja antipático, ele vai ser atraído, geralmente, uma armadilha, quando a pessoa coloca uma armadilha, ela procura te atrair com aquilo que te agrada. Uma armadilha para o rato é com queijo. Uma armadilha para conduzir uma pessoa para a mentira é através de uma aparência de verdade. Bom, eu vou voltar aqui a palavra para o Renan Reis. Gostaria que ele falasse um pouquinho com relação ao inquérito das fake news. Com relação a esse inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes, que está sendo atacado por todos os lados aí. Ele, principalmente, está sendo acusado aí de adotar uma postura autoritária. Eu gostaria que você mencionasse, deixasse a sua opinião aqui para nós. Esse processo, esse inquérito, na sua opinião, ele está respaldado na Constituição, ele está respaldado no regimento interno, ele visa combater crimes, os crimes estão tipificados, as evidências desses crimes existem, ou seria uma mera censura da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da liberdade de expressão? E também gostaria que você colocasse mais claro para nós essa sua opinião a respeito da lei das fake news. Se ela é uma lei que impede o cometimento de crimes, ou se ela vem a ser como um setor da sociedade atribui a ela uma lei de censura. Está contigo a palavra, Renan. René. Tá, Renan. O inquérito das fake news, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele teve origem em ataque aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, aos 11 ministros. E há um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que diz que é dever dos membros do Supremo Tribunal Federal tomar as medidas em defesa da instituição e em defesa dos seus integrantes. E o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, a gente aprende lá na Faculdade de Direito, ainda no primeiro semestre, são tribunais que além de levar em conta o direito, eles levam em conta também a política. E aí a gente tinha duas questões no inquérito das fake news.
Por parte do Poder Executivo, por todo esse histórico das eleições de 2018, os inquéritos na Polícia Federal não estavam andando. E por parte da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República também não se tem notícia dela ter determinado a investigação. Então, o tribunal utilizou de um dispositivo que está no seu regimento interno para instaurar o inquérito. O procurador da República arguiu a inconstitucionalidade, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o inquérito é constitucional. Então, ponto final. O Supremo decidiu que o inquérito está de acordo com a Constituição, ele está de acordo com a Constituição, que não tem como você desfazer essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. O inquérito para a sociedade, eu vejo que ele teve assim uma utilidade muito grande, que ele sensibilizou o conjunto da sociedade para o problema das fake news e empurrou os jornalões, as emissoras de rádio, as grandes redes de televisão a discutir o tema das fake news, que até então estava num canto meio marginal, meio esquecido, essa questão da discussão das fake news. E o inquérito do Supremo Tribunal Federal acabou colaborando também com as ações que correm lá no Tribunal Superior Eleitoral para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão em razão da utilização das fake news, das notícias falsas. Então, o inquérito ajudou nesse sentido, porque a Justiça Eleitoral, a meu ver, ela não é aparelhada totalmente para investigação, e a investigação por parte do Supremo Tribunal Federal vai ser utilizada como prova emprestada, né? Vai servir como suporte, como subsídio, como apoio para a ação de investigação judicial que está correndo lá no Tribunal Superior Eleitoral. O que eu coloquei em relação ao projeto das fake news, do ponto de vista civil, o projeto é muito positivo, de criar obstáculos para a criação das fake news. Quer dizer, a intenção do projeto é matar no nascedouro. Quando diz da criminalização, aí eu queria dizer o seguinte: nós já temos no Código Penal a calúnia, nós temos a difamação e nós temos a injúria, que são os crimes contra a honra. E no próprio Código Eleitoral, nós temos 2 artigos que tratam da questão das notícias falsas. O artigo 242 do Código Eleitoral, ele é muito expresso, né? Ele diz que é proibido, numa eleição, empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados emocionais ou passionais ou mentais. E esse artigo está desde 1965. Assim como o 326A, que, por incrível que pareça, foi vetado no governo Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto e colocou um artigo no Código Eleitoral 326A, que se você espalhar com vistas a antipropaganda eleitoral, uma notícia que você sabe é falsa, você está respondendo por um crime eleitoral chamado de denunciação caluniosa eleitoral. Então, eu penso assim, que a gente tem que criar os meios ainda no âmbito civil para o combate à criminalidade. Porque os crimes de informática, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, pegou? Eu acho que não pegou. A artista mandou para o concerto um notebook dela, em que tinham fotografias delas íntimas, e o estabelecimento dela levou o notebook para o concerto, tirou uma cópia do HD, dos arquivos, né? E espalhou por aí. Então, os nossos crimes de informática hoje, que estão previstos no Código Penal, ele combate o
o furto de senha, o furto de dados, o furto de fotografias, que são os crimes de informática. Não combate expressamente as fake news. As fake news elas vão mais para o campo da calúnia, da difamação e da injúria. Então, eu penso que para a gente criminalizar, transformar em crime a propagação das fake news, eu tenho a impressão que no Supremo vai cair, porque estaria cerceando a liberdade de expressão. E a segunda questão é como que é o aparelhamento. Nós temos o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. O estado de São Paulo está para o Brasil, assim como os Estados Unidos estão para o mundo, em termos de riqueza. E que eu saiba, tem uma única delegacia especializada que fica lá no antigo Palácio da Polícia que investiga os crimes de informática. Quer dizer, não tem, assim, meios para investigar os crimes de informática, como foi colocado antes, né? Com a presteza, com a velocidade, com a certeza da punição. Hoje nós não temos meios. Então, às vezes, não adianta muito se criar, se criminalizar uma conduta e você não ter meio de punir, que desmoraliza. Eu não me recordo aqui, eu pesquisei para me preparar aqui para essa conversa com vocês, eu pesquisei, eu ainda não achei uma condenação da lei Carolina Dickmann, que foi incorporado no Código Penal os crimes de informática. Então, eu não achei. Então, eu tenho, assim, muita dúvida, né? Pessoalmente, dúvida de natureza intelectual, se a gente criar mais crimes, a gente vai reprimir essa conduta. Eu acho que o que pode servir de exemplo, né, seria no âmbito eleitoral, que é o exemplo mais concreto aqui das fake news, no âmbito eleitoral, a justiça eleitoral se combate eficaz, não só durante os 45 dias de campanha eleitoral, mas se eventualmente o beneficiado pelas fake news tomar posse, que os processos tramitassem de forma mais rápida. Nós já estamos vencendo o segundo ano de mandato, em 31 de dezembro nós viramos para o terceiro ano de mandato, e não se tem notícia de julgamento ainda dos processos das fake news da eleição de 2018. Então, nós corremos o risco de terminar o mandato em 31 de dezembro de 2022 e não ter nenhuma ação da eleição de 2018 julgada. Aí é uma completa desmoralização e alimenta mais ainda a descrença e o atraso cultural do nosso povo. Entendido, doutor Renan. Bom, pelas suas palavras, o que eu pude entender é que criminalizar fake news, desde que ela não configure outro crime, não seria viável, não seria esse o caminho. Isso, mas geralmente o que a gente percebe... Mas geralmente o que a gente percebe... Não, tranquilo, entendido. Mas geralmente o que a gente percebe é que as fake news, geralmente elas estão associadas a algum crime de calúnia, injúria e difamação. Elas, ou pelo menos as mais eficazes para atingir o objetivo de denegrir a imagem do adversário político, vamos colocar nesses termos, o desafeto, o oponente, para difamar a imagem dele, para desconstruir a imagem e para alcançar o objetivo. Geralmente ela está associada a uma calúnia, a uma injúria, a uma difamação. Então, isso, como você mencionou, já existe tipificado no nosso Código Penal. São os crimes, podem caracterizar crimes virtuais. Quando cometidos no âmbito virtual, seriam crimes virtuais. A grande dificuldade hoje é rastrear a origem, rastrear quem financia esses crimes, a fake news criminosa, vamos chamar de fake news criminosa, rastrear quem produz, quem divulga e quem financia. E um compromisso das plataformas, dos provedores, das empresas de comunicação, como WhatsApp, Facebook,
Instagram, Twitter, um compromisso dessas empresas em manter mecanismos de monitoramento, mecanismo de moderação e mecanismo de rastreabilidade e punição. Então, pelo que eu entendo aí nas suas colocações, a lei das fake news, ela se pauta especificamente nisso, majoritariamente nisso, em impor a essas empresas que elas criem mecanismos para identificar a origem, identificar o conteúdo, se é um conteúdo criminoso, retirar esse conteúdo do ar e punir as empresas, e punir as pessoas. E também rastrear aquelas, vamos dizer assim, aquelas postagens que atingem um grande número de pessoas. Postagens em massa, por exemplo, disparo de WhatsApp, que foi utilizado na campanha, que é objeto aí de apuração no TSE, com relação à campanha, entre a presidência, a última que nós tivemos, que concorreram o Haddad e o Bolsonaro. Então, pelo que eu entendi é isso. Os crimes virtuais tipificados hoje já são suficientes. O que nós precisamos criar é mecanismos para que as empresas, para que a punição, a identificação seja possível e também aparelhar os órgãos de investigação para promover isso. Então, pelo que eu entendi das suas palavras, foi isso. Raj, eu gostaria que você dissesse para nós um pouco com relação a uma ilustração que eu vou trazer. Se eu tenho uma informação, um furo, uma denúncia para fazer a um jornal, a um veículo de imprensa tradicional, e apresento essa informação, até onde eu sei, aquele jornalista, ele vai procurar me pedir evidências, ele vai me pedir dados. Se eu não apresentar esses dados que ele se sinta seguro, ele não vai colocar a reputação dele em jogo. Ele não vai produzir um artigo, uma matéria, sem uma evidência mínima, sem uma segurança mínima de que aquilo é verdade. Porque ele estará comprometendo o nome dele como jornalista e o veículo de imprensa que ele trabalha também. Vai estar ferindo aí o código de ética da empresa. Até onde eu sei, é assim que funciona na imprensa tradicional. Já no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, não existe essa etapa de uma pessoa moderando, de uma pessoa avaliando se aquilo pode se tornar público em grande escala. Cada um tem sua autonomia de ir lá postar o que bem entendeu, o que der na telha. É como se fosse uma terra sem lei. E aí, depois do estrago feito, do impacto causado, é que o Facebook, a moderação do Facebook vai entrar em cena, é que a pessoa prejudicada vai utilizar os veículos, os mecanismos judiciais para fazer valer o seu direito. É assim mesmo que funciona na imprensa tradicional, quando você leva uma informação para o jornalista? Dá para fazer essa analogia? Na teoria, né? Na teoria, o jornalista tem uma profissão de ética, ele tem uma declaração de ética que ele faz da profissão, né, em que ele se comprometeria com isso. Agora, o jornal tem dono, a televisão tem dono, o rádio tem dono, e o dono manda. Então, muitas vezes o profissional, o jornalista sofre o assédio do patrão, que fala assim, é para publicar isso aqui. Né? E não publica para ver, vai ser demitido. É lógico que muitos deles aproveitam dessa situação, né? Nós vimos, assim, voltando para a questão de 2018, que é muito recente ainda na nossa memória, jornalistas reproduzindo todas as mentiras que eram contadas pela extrema-direita. Né? Se não essas mentiras mais esdrúxulas aí, que que foram espalhadas principalmente pelo WhatsApp, mas, por exemplo, as mentiras sobre a importância do Estado mínimo. Né? Nós cansamos de ouvir aquela Miriam Leitão falando disso todo dia. Né? Nós cansamos de ouvir a Miriam Leitão repetindo a exaustão toda aquela ladainha do Dallagnol, do Sérgio Moro, todos os dias,
e aquilo sendo traduzido como verdade absoluta. Então, é óbvio que os donos do Grupo Globo queriam que ela falasse aquilo. Mas é óbvio também que ela gostou de fazer aquilo. Ela participou disso. Né? Agora ela vem fazer autocrítica, uma falsa autocrítica, dizendo: eu me equivoquei em algumas coisas, e chorar porque está sendo perseguida pelos bolsonaristas. Agora, ela fez parte, ela ajudou, ela contribuiu diretamente com isso. Então, assim, eu de verdade não tenho a menor paciência com o corporativismo do nosso meio de comunicação, do nosso meio profissional. Né? Não, temos que defender a companheira. Companheira é uma ova. Companheira é uma ova, aquela Vera Magalhães, que mandaram aqui, quantos amigos jornalistas não mandaram aqui listinha de abaixo-assinado? Coitadinha. Coitadinha é uma ova. Coitadinha nada. Ela faz parte do esquema. Ela fez parte disso o tempo todo. As coisas que essa mulher falou sobre a Dilma, né, as mentiras que ela espalhou sobre a Dilma, influenciaram diretamente no resultado eleitoral, que colocou um fascínora, um genocida na presidência da República. Então, teoricamente, Washington, você está corretíssimo. O caminho deveria ser esse. A notícia chega, o jornalista faz a checagem, vai investigar para ver se é verdade ou não, leva isso para a edição define se a matéria vai ser publicada ou não. Esse deveria ser o caminho correto. Agora, isso não existe concretamente. Né? Quando é de interesse de quem paga o jornal, e quem paga o jornal não é o assinante, é quem faz a publicidade, você pega lá, a maior parte da publicidade hoje é feita por quem? Pelos bancos. Né? Então, para os bancos interessa ter gente do tipo de Miriam Leitão, de Carlos Alberto Sardenberg, desses economistas de meia pataca que fazem comentário na TV, para reproduzir todas as mentiras deles, todas as fake news deles. Né? Para dizer que o Estado tem que ser mínimo. Então, vai explicar isso para quem está lá no respirador agora por causa do coronavírus, com essa crise do coronavírus, que o Estado tem que ser mínimo. Né? Que você tem que entregar tudo na mão da iniciativa privada. Vai explicar isso para esse povo que está sofrendo agora. Vai explicar isso para o pai de família que está desempregado, dependendo do auxílio emergencial, e que se não fossem as bancadas do PT, do PCdoB e de outros partidos, do PSOL e de outros partidos progressistas da oposição, seria R$300. Né? Então tem que explicar isso para essas pessoas. Então, não existe a menor possibilidade de, no sistema capitalista, a gente ter uma imprensa livre de verdade. Isso é impossível. É impossível. Porque, como a gente já dizia também, quem paga a banda escolhe a música. Quem paga a banda vai escolher a música que é melhor para o ouvido dele. Não para a maioria da população, não para a maioria do povo. Então, é uma grande ilusão achar que é possível ter jornalismo imparcial no capitalismo. Não, porque é imparcial. É mentira. Né? Então, o que aconteceu de alguns anos para cá é que a direita perdeu o medo e perdeu a vergonha. E quando eles perdem o medo e perdem a vergonha, eles deixam de tentar disfarçar a parcialidade deles. Né? Aqui no Brasil, a gente sempre ouviu que a imprensa é imparcial, porque em outros países a imprensa se declara de direita ou de esquerda, e você compra o jornal que você prefere, da sua opção política, da sua preferência. No Brasil sempre teve essa outra fake news de que a imprensa seria imparcial. É mentira. Não tem nada de imprensa imparcial aqui. A imprensa brasileira é a imprensa, como diria o
Oh, meu Deus. Paulo Henrique Amorim. É o partido da imprensa golpista, é o PIG. Né? Então, é uma grande ilusão, a gente não pode, a classe trabalhadora não pode, de forma alguma, achar que o sistema vai nos beneficiar e vai transmitir notícias verdadeiras para nós nos temas fundamentais para a manutenção do próprio sistema. Né? Então, isso é impossível. Por isso que é importante a gente ter uma imprensa popular, sindical, dos partidos de esquerda, cada vez mais forte, cada vez mais organizada e cada vez mais conectada com a nova realidade da comunicação. Cada vez mais informatizada, cada vez mais utilizando as tecnologias para fazer aquilo que eu já disse no bloco anterior, para a gente distribuir a verdade. Né? A melhor forma da gente combater as mentiras deles é distribuir a verdade. Né? E a gente tem elementos de sobra para fazer isso. Né? Se a gente tiver capacidade e perder a vergonha, perder o medo de fazer um enfrentamento, nós não precisamos esconder a verdade do povo. A verdade é que as pessoas vivem na miséria e estão morrendo de fome porque existe um sistema que é um sistema de morte. E esse sistema de morte só se mantém porque ele tem esses mecanismos de controle e a comunicação é um dos principais dele. Tem uma história, quando o Evo Morales ganhou a primeira eleição, a burguesia boliviana foi lá no palácio, pediu uma reunião com ele, as famílias tradicionais e tal, a extrema-direita. Não, queremos uma reunião com o presidente. Ah, tá bom. Aí o Evo foi lá, vamos lá. Isso antes dele tomar posse, antes da posse dele. Ah, pois não, o que vocês querem? Nós queremos o controle total das Forças Armadas. Ah, tá bom, beleza. O que mais? E também das polícias locais, né? das cidades, das províncias, né? Ah, beleza, pode pegar. Ah, como assim? Não, eu só quero a imprensa. Controle total da imprensa vai ser do governo. Os caras, não, peraí, vamos conversar. Vamos conversar, não é bem assim, porque eles dependem desses mecanismos de controle, e aí está incluso o aparelho repressor, a religião, o entretenimento, todas as formas aí para controlar o povo nas mãos deles. Nas mãos deles. Né? Então, a nossa função é que os nossos, por exemplo, nosso futuro vereador tenha a capacidade de ter uma comunicação que diga a verdade para o povo de Santo André. Né? Nós precisamos enfrentar essa turma desse jeito, né? Divulgando e distribuindo a verdade. Concordo contigo, Raj, em gênero, número e grau. Precisamos fazer esse enfrentamento. Isso ficou nítido nas eleições anteriores, nas últimas 2 eleições anteriores, e até em eleições fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, até o processo do Brexit lá no Reino Unido, saída do Reino Unido do mercado comum europeu, na comunidade europeia. E isso me preocupa já de longa data, essa questão do uso das redes sociais, da interferência na política. E na minha avaliação, 3 elementos que estiveram presentes na eleição anterior ainda estarão presentes nessa eleição, que é a questão do antipetismo, a questão da rejeição à esquerda, o ódio à esquerda, a questão do candidato de fora do sistema, que seria ali o delegado, o ator pornô, o apresentador de televisão, e também a questão das fake news. E a fake news, ela turbina essas duas questões anteriores, esses 2 elementos anteriores. Turbina o ódio às esquerdas e turbina também esse candidato aí fora do sistema, o antissistema, o falso antissistema. Porque já é uma falácia. Geralmente esse ódio à esquerda, esse ódio ao PT está baseado em mentiras. Geralmente essa ilusão de que o candidato não político, apolítico, o gestor é a solução também é uma mentira. Porque até o gestor, o empresário, ele faz política. A empresa dele sobrevive de política, ele costura acordos políticos para sobreviver.
É isso e é isso que, quando você pega uma empresa que cresce, que não tem como ela crescer se ela sentar com o prefeito, sem ela sentar com o governador, sem ela procurar uma cidade que mais atenda aos interesses dela, procurar um estado que mais atenda aos interesses deles, se aproximar de candidaturas, apoiar candidaturas que vão aprovar projetos de lei que vai beneficiar eles. Então, mesmo o gestor ou empresário, ele faz política. Ele pode não fazer aquela política de púlpito, ele pode não fazer aquela política de buscar voto, mas ele faz aquela política no almoço, no jantar de negócios, na reunião de empresários, ele faz política. Então, essa é uma falácia, você achar que trazendo alguém de fora da política para a política vai ser a solução. E também trazendo alguém que não seja da esquerda, porque a esquerda é o grande mal da humanidade. O grande mal da humanidade, na minha opinião, é a exploração. É a exploração e a acumulação. E isso está na gênese do capitalismo. Isso não muda no capitalismo. O dia que isso mudar no capitalismo é porque o capitalismo deixou de ser capitalismo. É a essência do capitalismo. Explorar para acumular. Uberizar as relações de trabalho para sobrar mais lucro, mais dinheiro para o patrão, para o empresário. E nesse contexto, desses três elementos aí, o antipetismo, que seria o ódio às esquerdas, o candidato outsider e também o outsider, o ódio à esquerda e as fake news, nós precisamos ter um enfrentamento, conforme você disse, um enfrentamento popular, mas orgânico e institucional. Infelizmente, a esquerda, ela meio que chegou atrasada nesse terreno aí da internet, das redes sociais, e está sendo forçada agora pela pandemia, pelo isolamento social e tal. Me preocupa muito, por ser um terreno dominado pela direita, me preocupa muito o nosso desempenho nesse terreno, nessas eleições. Os veículos de comunicação, como você disse, tanto os tradicionais, de mídia tradicional, como de mídias digitais, não são confiáveis, são um aparelho do Estado, são um aparelho da burguesia, são um aparelho de quem detém os meios de produção, de quem detém o capital. Trabalha em benefício deles. Eu ainda vejo uma certa vantagem, uma credibilidade um pouco maior nos veículos tradicionais, pelo seguinte, geralmente eles têm um CNPJ no país, geralmente eles têm um empresário por trás, geralmente eles têm uma pessoa que assina a matéria, no caso de um cometimento de crime, de uma injúria, uma calúnia, difamação, você tem a quem processar. Isso nas redes sociais é mais difícil, é menos provável. Geralmente as fake news não indicam o autor original, ninguém assina. Os veículos os meios sociais, as mídias sociais que favorecem essa divulgação, agora que estão se preocupando, sendo pressionadas em criar mecanismo para rastrear isso. Então, eu ainda vejo uma certa... Se for para eu falar para uma pessoa, uma opinião minha, falar para uma pessoa, olha, em quem você deve acreditar um pouco mais, ou deixar de acreditar, ou desacreditar menos, seria a imprensa tradicional. Agora, aquilo que chega pelo grupo de família, sem assinatura, sem fonte, sem dados, sem as fontes dos dados, isso tem, na minha opinião, tem uma credibilidade ainda muito menor. E é a essência das fake news. Eu gostaria, inclusive, aproveitando esse gancho, se você puder esclarecer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, como identificar uma fake news? Quais os critérios? Você bate o olho e já percebe, olha, é fake. O que a gente orienta é sempre checar, né? Sempre fazer uma checagem. Você fazendo uma busca no Google, normalmente já dá para ver se aquela informação tem alguma procedência correta. De quem você recebeu, questionar quem foi que enviou para ele, porque normalmente isso chega pela própria família, né? ou por alguma liderança religiosa ou política, né? Que a pessoa confia, que a pessoa acredita. Então, é difícil você contrariar
essa expectativa que ela tem de que aquela pessoa em quem ela acredita estaria espalhando uma mentira. Mas tem algumas formas de você buscar fazendo a pesquisa na própria internet, em primeiro lugar, né? Questionando o autor ou a pessoa que te encaminhou a notícia, qual é a origem dela, né? Tem uma relação também de sites que é bastante divulgada na internet, que são sites que promovem fake news, né? Que são a lista desses sites e dessas páginas de Facebook que costumam produzir e distribuir notícias falsas. Então, sempre procurar isso. Falar assim, veio aqui desse site aqui, eu já sei que, opa, isso aqui é uma enrascada, né? Vamos com cuidado. Em Santo André tem alguns aí, né? Tem alguns que promovem isso. Então é sempre ficar atento e desconfiar, né? Agora, então, com uma nova ferramenta que foi lançada, que você movimenta o lábio da pessoa com o texto que você quiser e consegue copiar a voz exatamente igual, isso vai ficar mais difícil ainda. Porque você vai mandar a imagem e dizer assim, não, ó, tá aqui, ó, o Mangolin falando. É ele que está falando, é a voz dele, eu conheço. Né? Então vai ser ainda mais complicado a gente combater esse tipo de notícia falsa. Realmente. Você mencionou Santo André, e de fato, Santo André tem sido aí um laboratório de fake news, um laboratório de atuação de redes falsas, pelo que a gente percebe. Pelo que eu ando circulando em alguns grupos por aí, a gente vê muito essas táticas comuns para se espalhar fake news. Você percebe, entra no perfil da pessoa, não tem a foto. Tem lá uma garça, um leão, uma árvore. Você entra na página da pessoa, no perfil da pessoa, só tem postagem política, de cabo a rabo, como dizem por aí. Não tem uma informação que identifica ela como uma pessoa real. Às vezes tem uma informação ou outra, mas você percebe que aquele site ou é um perfil fictício, criado, pode até ter sido criado com base numa pessoa real, mas turbinado por um robô, automatizado, vinculado às páginas políticas, e você percebe muitos grupos que atuam aqui em Santo André, grupos de Facebook, que a maior parte dos comentários, das curtidas e das interações são feitas por esses perfis. E tem alguns perfis até que são perfis, tem alguns grupos até que são grupos abertos. O administrador permite que a postagem seja incluída, seja aprovada, seja incluída sem prévia aprovação. Ou seja, não tem nem moderação. Isso, para quem administra um grupo, representa um crescimento muito maior, muito mais acelerado do grupo. O grupo atinge 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, membros, de uma forma muito mais rápida, porque cada um vai lá e coloca o que quer, não existe uma moderação. Mas, na minha opinião, é uma irresponsabilidade muito grande. Teve até um colega meu que eu orientei ele e falei, olha, não vejo isso como prudente. É bom ver o grupo crescendo, mas tem que crescer com segurança. Até porque já há precedentes no judiciário brasileiro de administradores de grupos que foram condenados por crime cometido por outros membros no grupo. Então, se você administra um grupo e algum membro entra lá e posta uma coisa e comete um crime de calúnia, injúria, difamação, e você não moderou, não excluiu, você pode ser penalizado, você pode ser corresponsabilizado. Então, é uma coisa que nós que participamos, atuamos nesse mundo digital, devemos estar atentos para nos proteger, e é uma responsabilidade que nós devemos alertar a quem administra grupos, para quem administra páginas. Doutor Renan, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da corresponsabilidade de uma pessoa, de um administrador, de um grupo, de uma página sobre algum crime que tenha sido cometido, que venha a ser cometido nesses grupos.
Assim, esses grupos de WhatsApp que tem um administrador ou dois administradores, alguma coisa assim, a princípio ele responde, né? Porque ele está concorrendo por um crime, né? E aí está meio claro, né? Aquele que concorre por um crime, ele responde na proporção da sua participação. Então, se os administradores desses grupos de WhatsApp não procuram administrar, no bom sentido da palavra, não só para afastar ou para fazer inclusão de alguém nesses grupos, ele está concorrendo. Se algum dos integrantes do grupo coloca uma postagem lá que está incidindo num crime de calúnia, difamação, injúria, ou mesmo um crime eleitoral, ele responde, ele é corresponsável pelo crime, vamos chamar assim, né? Então, não tem isso. Já no Facebook é diferente. No Facebook, no Instagram, desses aí e no Twitter são os chamados perfis falsos, né? Que o pessoal está se utilizando, né? Utiliza-se de dados de pessoas para criar um perfil falso, e a mesma coisa, essa pessoa responde pelo crime na proporção da sua participação na esfera criminal. Mas agora, aquilo que eu falei na pergunta anterior, essa questão dos crimes de informática é um negócio muito novo mesmo, assim, em termos de direito. O Facebook, que eu me recordo, chegou no Brasil em 2010, e o WhatsApp chegou no Brasil em 2014. Então, é assim, muito recente. A gente pesquisa no âmbito civil, da indenização por dano moral, como no âmbito criminal, os julgados ainda são raros, são escassos, porque dependendo do local onde foi praticado esse tipo de crime, onde foi feita essa postagem, o processo para chegar no Tribunal de Justiça em São Paulo ou para chegar no Superior Tribunal de Justiça em Brasília leva 2, 3 anos. Então, se o WhatsApp chegou ao Brasil em 2014, nós estamos aí só com 6 anos de uso aí do WhatsApp, que hoje é a ferramenta de comunicação mais popular no Brasil. Até porque, por conta das tarifas de celulares serem bastante altas, o pessoal migrou para a tarifa de dados, né, para fazer chamadas por voz, para fazer chamadas escritas, enfim. Então, ainda embora seja uma rede bem popular, mas é uma questão que ainda está bem no início. Tem pouquíssimos os inquéritos que vão para frente. Os inquéritos que vão hoje para frente, em termos de crimes de informática, são os golpes, né? Os golpes principalmente contra os bancos, né? O golpe do motoqueiro, o golpe da pessoa doente, do estelionatário que se faz passar por uma agência do banco e pede uma transferência. Esse tipo de crime contra a informática é o que tem mais. Os crimes de calúnia, de difamação, de injúrias praticados por WhatsApp ainda são muito pequenos. E aqui em Santo André, as eleições de 2020 vai ser a primeira eleição com o uso assim disseminado das redes sociais, porque a eleição de 2016, o WhatsApp ainda estava no nascedouro, os celulares e os pacotes de transmissão de dados, as redes de Wi-Fi não estavam tão disseminadas assim. Então, essa vai ser a primeira experiência que nós vamos ter em termos de eleições municipais e em termos de fiscalização da Justiça Eleitoral aqui no município, com relação aos crimes eleitorais e à propaganda eleitoral feita através da internet e das redes sociais. De fato, é preocupante mesmo o cenário que nós temos atualmente.
o cenário que se desenha para esse ano de 2020. Raj, então um pouco para finalizar. Na sua opinião, com base aí no conhecimento que você tem da área de comunicação, com a sua visão de operador aí das plataformas de comunicação, como devemos combater as fake news e, sobretudo, nesse contexto eleitoral? Acho que eu vou ser repetitivo, mas eu preciso insistir nisso. A melhor forma de combater é espalhando a verdade. Agora, além disso, também a gente precisa denunciar todos os casos que chegarem até o nosso conhecimento de que são fake news. Né? Nós precisamos denunciar isso. Primeiro, para a empresa onde a notícia falsa está sendo distribuída, depois para a justiça. E no caso das eleições, para a justiça eleitoral. Né? A gente corre um risco sério aí de ter essa avalanche de notícias falsas de uma maneira ainda mais violenta do que nas eleições anteriores, até por conta do que o Renan acabou de dizer. Né? Assim, de eleição municipal vai ser a primeira que o WhatsApp vai ser usado com muita força. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ficar vigilantes. Acho que nós precisamos criar, no campo progressista, uma rede de apoio para que as pessoas possam fazer essas denúncias. Né? Em Santo André, acho que a gente precisa propor que a gente tenha uma central para receber essas denúncias, né? E aí encaminhar o que é resposta de comunicação para o setor de comunicação, o que é resposta política para os dirigentes políticos, o que é resposta jurídica, judicial para os nossos advogados. Né? Então precisamos fazer essa discussão aí de quem quer uma Santo André popular, democrática, ainda que estejam em partidos diferentes, mas que a gente faça esse esforço para combater essa máquina de mentiras que a extrema-direita e a direita vão, com certeza, organizar para esse pleito. Acho que é uma alternativa que a gente tem, pensando aqui, né, na nossa região, na nossa cidade, de fazer esse enfrentamento. Né? Deixar claro para a população, assim, ó, você está em dúvida, manda aqui para a gente, que nós vamos checar. Né? Tem uma equipe aí de comunicadores com capacidade de fazer essa checagem e aí fazer os encaminhamentos devidos caso se comprove que se trata de uma notícia falsa. Né? Então, acho que a gente precisa levar isso, né? Vocês aí para a direção do PCdoB, a gente conversar com a direção do PT, com a direção do PSOL, não sei se tem mais algum outro partido progressista aí na disputa em Santo André, mas tem, por exemplo, lá a candidatura do João Avamileno, que sempre foi um democrata, né? Precisamos conversar com ele, fazer uma união aí dessas organizações para a gente compor esse comitê de combate às fake news nas eleições. Isso seria uma ferramenta muito importante para a população de Santo André. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que, resumindo o que você mencionou, podemos resumir em 2 palavras: conscientização da população e inteligência. Esse comitê que você mencionou seria o Comitê de Inteligência de Combate às Fake News, porque não dá para combater de forma esparsa, isolada. Eu combato na minha rede, você combate nas suas redes, eu combato nos meus grupos familiares. Tem que ser um combate orquestrado, organizado e profissionalizado. Profissionalizado com a presença de comunicadores e com a presença de operadores do direito. Até porque, como você mencionou, para reunir provas mesmo, para reunir um dossiê para ser apresentado ao judiciário após as eleições. Acho que haverá necessidade disso, de reunir um dossiê comprovando as denúncias ao Facebook, os pedidos de averiguação do Facebook, comprovando
tentando rastrear a origem dessas fake news, não só fazer o combate, como eu mencionei, isolado, pontual. Aqui em Santo André, por exemplo, nós temos um grupo de Facebook, uma página, que seria Santo André contra as fake news. Essa página é objetiva reunir as pessoas, reunir informações das últimas fake news desmascaradas, criar um fórum de debate, de discussão e de combate nas redes. E eu acho, na minha opinião, que experiências desse tipo devem se desdobrar em outros municípios. Todo município deve ter grupos focados em efetuar esse combate às fake news. E com relação a esse combate, com relação a essa estruturação, Renan Arraes, eu gostaria de ver a sua opinião, de ouvir a sua opinião. Qual conselho que você dá para uma pessoa que está se deparando com uma situação dessa, com uma fake news ou com uma agressão nesses grupos que espalham fake news? Que geralmente essas fake news elas são impostas de modo até agressivo e violento nas redes. Tem uma colega nossa que fez um comentário aqui, que deixou um comentário aqui, que ela disse o seguinte: devido a essas mentiras e falta de compromisso com essas mentiras, estamos sendo insultados no Face. Ela está reportando aqui algumas agressões. Quando você tenta desmentir e combater uma mentira, você sofre uma agressão. Qual o seu conselho? Como a pessoa deve proceder? Como a pessoa deve reunir provas para se defender disso? E respondendo essa pergunta, já apresenta suas considerações finais para nós encerrarmos a live. Olha, eu penso assim, né? O mecanismo que a gente tem hoje de combate aos crimes cometidos contra a internet é a Polícia Civil de São Paulo. Se a pessoa se sentiu agredida na sua honra, né, no seu patrimônio moral, ela deve se dirigir a uma delegacia de polícia para lavrar o boletim de ocorrência e, eventualmente, ingressar com ação penal contra a pessoa. Ou, se ela optar não por ingressar por uma ação criminal, mas com uma ação civil, ingressar com ação civil no sentido de obter uma indenização pelo dano moral, né? A Justiça Civil hoje funciona bem. Você tem aí o Centro Judiciário de Mediação de Conflitos, você tem, como o povo chama, o juizado de pequenas causas, e dependendo da gravidade da denúncia, você pode ir até para a justiça comum. Então, por enquanto, os meios de combate assim, para as pessoas são esses, né? Eu mesmo recebo, vez ou outra, consulta no escritório de pessoas que se sentiram ultrajadas na sua honra e querem uma providência criminal ou uma indenização por danos morais. Assim, por enquanto que nós temos isso, né? Nós temos que aguardar a Câmara examinar o projeto que veio do Senado. Com certeza vão ter muitas modificações, eles ainda estão na fase das audiências públicas, e depois o projeto retorna para o Senado para dizer se mantém a versão da Câmara, ou se mantém a versão do Senado, ou se faz uma combinação dos dois, aí depois vai a sanção presidencial. Evidente que indo a sanção presidencial, o presidente da República pode vetar o projeto por inteiro, pode vetar partes, pode vetar artigos, ou pode sancionar o projeto na sua íntegra, né? Então, algumas providências, alguma questão da lei mesmo, do projeto das fake news, nós vamos ter mais à frente. E, em termos de considerações finais, esse tema das fake news é um tema assim, bastante
instigante, curioso, motivador, tanto que nós estamos aqui com 1h30 de live, né? E passou rapidinho, né? Porque a gente vê... Exatamente. A gente vê aqui as várias faces do problema, né? E eu abri, assim, dizendo, né, que as fake news hoje, elas são uma prática antiga, que a gente tinha lá atrás por outros meios, com a imprensa escrita. E hoje é através do instrumento imaterial, um instrumento fabuloso como esse, né, que nós estamos aqui numa mesa fazendo esse debate. Você está na sua casa, eu estou na minha, o Raj está na dele, e nós três estamos aqui conversando e tem dezenas de pessoas nos assistindo. Então, é um instrumento fabuloso, que eu digo assim, em termos de consideração final, né, com um misto de alegria e um misto de tristeza. Eu fico alegre porque é um meio fabuloso de comunicação que quebrou todas as barreiras da comunicação. E, ao mesmo tempo, um certo misto de tristeza, que um instrumento tão fabuloso de comunicação seja utilizado para o mal, para disseminar crimes contra as pessoas e alterar a soberania popular através da conquista da mente do eleitor de uma forma criminosa. Então, essa era a mensagem final que eu quero deixar para vocês e para quem está nos assistindo. Muito bom. Muito bom. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aí a participação do Dr. Renan Arraes, do Raj Mangolin. O Raj, o sinal dele caiu, ele está tentando voltar para dar os agradecimentos deles aí, a participação de todos. Gostaria de agradecer, sobretudo, a quem esteve conosco até agora, nessa 1h30 de live. Muito obrigado a presença de vocês. Peço que vocês compartilhem com os demais colegas essa live. Ela ficará salva no Facebook. E que vocês também nos acompanhem nas próximas lives. Esteve conosco aqui o Dr. Renan Arraes, advogado, ex-presidente do PCdoB em Santo André. E também Raj Mangolin, assessor de comunicação popular e sindical. Nós debatemos esse tema com bastante preocupação, como foi dito aqui, em função das implicações que isso pode ter nas eleições de 2020, mas não podemos deixar de fazer essa luta, de travar essa luta, de levar, como o Raj disse, de levar informação. Eu agradeço a todos a participação, peço que vocês continuem nessa fé, nessa luta, sobretudo em relação ao Covid. Não desistam, não desanimem, vamos fazer a nossa parte, vamos superar esta fase. Meu nome é Washington Carlos de Almeida e agradeço a presença de todos vocês até este momento. Muito obrigado e boa noite. Alguém disse aqui que vai assistir o Verdão ganhar? Agora, isso mesmo. Parabéns, pessoal, pela excelente live. Agora vou ver o Verdão ganhar o Paulistão. Abraços, Alan José Duarte. Bom, eu não sou palmeirense, não sou corintiano, não vou ficar neutro nessa torcida, mas torço para que vocês... Vou assistir o jogo também porque eu quero ver um bom futebol. E torço para que vocês assistam um bom jogo e que vençam o melhor. Um forte abraço, até a próxima.